seguido, a gente volta a falar sobre sonhos. Aqueles que acontecem enquanto a gente dorme, tá? Vamos entender esse assunto? Hora do Papo de Quinta. Aqui no estúdio, mais uma vez, eu recebo o neuropsicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri. Bom dia, Bruna. Seja bem-vindo. Bom dia a todas as telespectadoras aqui do Mulher Demais. Pois é, né? Na última vez que Ranieri veio pra cá falar sobre esse assunto, rendeu tanto que a gente deixou aqui a promessa. A gente vai voltar a falar sobre sonhos aqui no Mulher Demais. E para o nosso Papo de Quinta ficar ainda mais completo, claro que eu quero a sua participação. Então me conta, você costuma lembrar dos seus sonhos? Busca entender o significado? Algum deles já se tornou aí realidade? Manda sua mensagem no WhatsApp do Mulher Demais, 991050400. E por falar em WhatsApp, da última vez que você veio, Ranieri, o nosso WhatsApp bombou. Então a gente vai resgatar algumas perguntas que não foram feitas na última vez que você participou aqui do Mulher Demais. Vamos soltar aí a primeira pra gente? Por favor, coloca na tela, vê só. Tenho medo dos meus sonhos, porque eles sempre se realizam. Isso é normal? É a pergunta do Edrize Júnior. Obrigada pela sua participação. Normal, não é normal? Primeiramente, entender porque ele tem medo, né? Pois é. Será que são sonhos ruins, Será né? que são? Então, deixa eu só explicar isso aí, porque muita gente pergunta sobre essa questão dos sonhos versus a realidade que se vive, né? Os sonhos nada mais são do que recortes da memória, né? E que, quando dormimos, recorte da memória e também aspectos do dia a dia, né? O que a gente vivencia no dia a dia, geralmente a gente leva para os sonhos. Então, se a pessoa está ali passando por algum motivo, um estresse no trabalho, né? E imagina uma situação ou diversas situações que podem acontecer e sonhar com isso é natural. Logo também, como você imaginou, diversas situações, lógico, uma delas ou outra vai acontecer. Não acontece fielmente, mas pode acontecer. Agora, repita, é bom deixar claro, não aconteceu porque você sonhou. Aconteceu porque está dentro de uma possibilidade real de acontecer. Entendi. Né? Tem algumas pessoas que, desculpa te interromper, Ranieri, mas algumas pessoas dizem assim, tive um sonho ruim, um pesadelo. Então tem que contar para não acontecer. É uma crendice popular isso? É um mito, isso é um mito. É uma crendice popular sim, porque né, os sonhos nunca serão os norteadores do que vai acontecer nas nossas vidas, né? Entendi. Vamos soltar aí mais uma telinha, mais uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Não lembro dos meus sonhos. Por que isso acontece? Foi pergunta da Edileuza, do bairro Colinas do Sul. Também obrigada pela sua interação. E aí, Ranieri? Obrigado, Edileuza. E o fato de não lembrar dos sonhos é porque você geralmente acordou ou despertou num momento em que ainda não tinha chegado naquele sonho que a gente chama, naquele estágio que chama de sonho REM, que é aquele sonho mais profundo, em que o cérebro está na sua ativação plena, como se você tivesse acordado, né? E é lá onde acontecem os sonhos com mais riqueza de detalhes. Você sonha a noite toda, mas é lá onde você sonha esses sonhos com mais detalhes. E quando você acorda nessa fase do sonho REM, é quando você consegue lembrar dos sonhos. Se você acorda antes dessa fase, infelizmente você não vai lembrar do que sonhou. Entendi. Várias perguntas chegando aqui no WhatsApp do Mulher Demais com relação a significados. Eu vou trazer algumas aqui pra gente ir pontuando, tá, Ranieri? O Ivan Oliveira, de Campina Grande, obrigada pela participação, Ivan. Ele disse que sonha quase que constantemente com trovão e relâmpago. Quer saber se isso tem algum significado aí? Olha, sonhar com trovão, relâmpago, cobra, água, né? Muita gente fala isso, eu sonho com muita água, né? Isso não está associado a nenhum tipo de significado específico, pelo menos baseado, né, no que eu trago aqui, na ciência, né? A ciência não vai explicar e em nenhum momento que exista uma simbologia para cada coisa que a gente sonha, né? O que a gente sonha, na verdade, são recortes da memória, com fragmentos também da nossa rotina diária e que às vezes a gente até junta, né? Repare bem um dado interessante. Ontem eu estava escutando uma música bem conhecida nossa, né? Porque uma pessoa comentou até a história real dela, que é aquela música do Nando Reis, All Star. Sim. Né? Que ele narra um encontro com a cantora Cássia Eller, né? Isso. Ele tem uma amizade, né? E ele narra que chega num edifício, nas Laranjeiras, que é um bairro lá do Rio,
e aperta o 12, que é o seu andar. Sim. E engraçado, eu até disse, eu vou falar isso no programa de hoje, né? Eu sonhei que eu chegava no edifício lá, né? Acreditando ser o da Cassiele, mas quando eu entrava no apartamento, crente que ia entrar lá no apartamento, né? Eu me deparava com a sala de aula. Ou seja, olha só como são misturados, né? Sim. As coisas, né? Os fragmentos da memória, né? Então, eu peguei uma coisa da música que eu escutei, era uma coisa que estava na minha rotina de ontem, né? E entrar na sala de aula, né? Como aluno, professor, eu não sei, mas sei que depois do sonho eu não lembro mais o que aconteceu. Mas é muito disso também, né? Talvez o fato de sonhar com trovões ou relâmpagos está associado também, quem sabe, a uma lembrança de um período que está chuvoso. E ele lembra disso, né? E talvez vai explicar também que lá no passado ele deve ter alguma história que isso nunca saiu da memória dele. Sim. Né? Então, mas não tem nenhum significado. Sonhar com trovões ou coisa do deixa eu tipo. aproveitar que você falou aqui, né, deu essa explicação pra gente. A Érica do Cristo disse justamente que sonha com cobra, porque ela sonha constantemente com cobra também. Então, já que o Ranieri trouxe essa explicação, Érica, eu estou vendo que você está online aqui no WhatsApp, fala pra gente se você tem, por acaso, algum trauma, se já vivenciou algo com cobra, né? Se tem medo, algum filme, né? Pode acontecer também, alguma memória. Me conta aqui no WhatsApp, que daqui a pouquinho a gente traz esse relato para o Ranieri também. Enquanto isso, a gente vai soltando outra pergunta aqui na tela do Mulher Demais. Solta aí pra gente, ó. Eu sonho, mas só lembro da metade. E ela disse que não dorme bem desde que entrou na menopausa. É a Sueli, do Monsenhor Magno. Só lembrar da metade. Tem gente que sonha e lembra de tudo, tem gente que sonha e não lembra de nada, e ela só lembra da metade. E aí, Ranieri? Repare bem, na verdade, a natureza é tão perfeita, né? A gente, para quem chega ao sonho REM, que consegue desenvolver uma qualidade de sono, a gente vai sonhar em média 90 minutos durante o sono, ou seja, é mais de 1 hora. Imagina se você for lembrar 1 hora de sono todos os dias, né? O quão, né, a gente ia Sim. ocupar o espaço da nossa mente com esse registro, né? Então a natureza é tão sábia, né, que a gente sonha partes desse sonho. Agora tem dia que a gente sonha só um recortezinho, tem dia que a gente vai sonhar um pouco mais de detalhes, né? Não tem como sonhar, lembrar de 90 minutos de sonho, que geralmente é a média de tempo que a gente sonha. Certinho, pois é, né? Enfim, a gente tá vendo muitos relatos. Eu tô amando ver as mensagens aqui. A gente sabe que não tem muito tempo, mas eu gosto de ver as mensagens de vocês. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e, inclusive, trazendo mitos e verdades, né, Ranieri? Perfeito, Então né? a gente vai esclarecer deixar mais um esse pouco, assunto. Pois né? é, deixar esse assunto ainda melhor. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Combinado Ok, assim? Bruno. Beleza. Olha.